A intenção hoje é a gente conversar sobre as zonas de treinamento e frequência cardíaca, né, do que vocês utilizam, do que eu aprendi. Aprendi não, né, que eu vi vocês usando ali na unidade do Horto. Então, nosso objetivo hoje é entender, analisar a frequência cardíaca como um parâmetro de controle da intensidade durante o treinamento. Nós vamos aqui, então, conversar sobre o Polar Club, falar sobre a frequência cardíaca. Se a aula não for, mesmo aqui, à distância, online, entre aspas, teórica, se ela não tiver muito cunho prático, ela perde totalmente o significado. Então, vou tentar sempre trazer algumas ideias. Lógico que não é igual você estar no estúdio ali fazendo exercício, vão medir, vão ver e tal, mas a ideia é que sempre as discussões venham e surjam do campo prático, certo? Temos aí o quadro, né, Polar Club. Você tem lá o John, está 80%, está amarelo, outro está vermelho, outro está azul, um está 230 quilocalorias, o outro está com 190 calorias, a 91%. O que isso tudo significa? Poxa, será que eles estão fazendo o mesmo treino? Será que todo mundo aqui está com a mesma carga de treino? Um está verdinho no 86%, o outro está amarelo no 86%, um está amarelo com 82%. O que isso tudo significa, né, dessas zonas de treino? Por que um está no vermelho e o outro está no azul? Tem muitos detalhes, muitas informações que vocês têm acesso com esse Polar Club sobre cada uma dessas pessoas. E isso é fundamental para que vocês possam tornar cada vez mais a promessa do estúdio. Treinos personalizados, individualizados. Como que eu vou personalizar alguma coisa? Pensando na pessoa e acompanhando, monitorando aquela pessoa. Então, o Polar Club ele vai ajudar muito nesse sentido, de você entender qual é a resposta daquela pessoa para o exercício que você está realizando. Aqui ele está com o coração mais acelerado e está a 190 batimentos. Esse daqui está moderado com 230 quilocalorias, aliás. O azulzinho aqui já está quase 200 calorias e está tranquilo. Porque não vai depender somente da frequência cardíaca para quantificar a quantidade das quilocalorias. Eu busquei a informação, como que eles fazem esse cálculo, eu não encontrei dentro do Polar, mas eu sei, né, dentro da fisiologia, que cada exercício tem um gasto calórico, tem um equivalente metabólico, né, que a gente chama. E que um MET, um equivalente metabólico, significa 1 quilocaloria por quilo por hora. Então, no meu caso, 90 quilos. São 90 quilocalorias por hora, se eu ficar em repouso. Então, para eu ficar aqui em repouso agora, na média, eu vou gastar 1 quilocaloria por quilo por hora. Não vou falar sobre VO2, porque a gente não mede, vocês, né, no estúdio, não tem a necessidade de medir o VO2 máximo, porque ninguém vai ali fazer corrida, não controla pelo VO2 máximo. Na corrida, sim, faz sentido. Treinamento de força não faz sentido nenhum você medir o VO2 máximo. Então, vamos falar só sobre equivalente metabólico. Então, cada pessoa tem um gasto calórico para ficar em repouso de 1 quilocaloria por quilo por hora. E cada exercício que ela faz, isso vai se multiplicando. Existem algumas calculadoras de calorias para atividade física. Eu não sei, né, como eles fazem esse cálculo exatamente. Porém, eu imagino, ali dentro vocês tenham que colocar o peso da pessoa e qual exercício que ela vai fazer naquele dia. E a partir do momento que, naquele momento, né, a partir do momento que você coloca essas informações, ele calcula as calorias gastas com a atividade pelo equivalente metabólico daquela atividade, o peso da pessoa, a massa corporal da pessoa em quilos e o tempo de atividade em minutos. Exemplo para vocês, ó, ele coloca aqui, esse aqui é um site antigo, né, Cooperativa do Fitness.
Tem várias formas aqui de ciclismo, exercício, flexão, polichinelo, vigorosos, circuit training. Então, vamos colocar aqui exercícios vigorosos, flexões, polichinelo, burpee. Coloque o seu peso, 90 quilos. Duração da atividade em minutos. Durou 50 minutos. Então, vamos calcular. 600 calorias que eu vou gastar para realizar esses exercícios vigorosos, flexões, polichinelos. Pito, como que eu sei qual é o equivalente metabólico desses exercícios? Existe esse compêndio. Depois vocês acessam esse site, né? cedof.com.br. E aí vocês aqui podem baixar o compêndio completo da Bárbara Enshoff e colaboradores, atualizado em 2000. Aqui você vai ter o equivalente metabólico de todas e diversas variados exercícios físicos. Por exemplo, caminhada, 7 metros. 7 metros não, 7 metros. Ciclismo, 7 metros. Natação, crawl, 8 metros. Futebol de campo, na competição, 10 metros. Então, você tem como calcular o gasto calórico através do momento que você sabe qual é a atividade que essa pessoa está realizando, a massa corporal dela e o tempo de atividade. Um outro ponto que me chamou muito a atenção, estudando, né, o Polar Club, e que muitas vezes vocês precisam fazer esse ajuste, é quando a frequência cardíaca passa dos 100% calculado. Pelo que eu vi, eles utilizam uma tabela de frequência cardíaca do 220 menos a idade. Então, se tem 40 anos, todas as pessoas de 40 anos da face da Terra teriam a frequência cardíaca máxima de 180 batimentos. Mas isso não é verdade. E existe um desvio padrão muito grande em relação a esses 180 batimentos. Você pode ter pessoas de 40 anos que a frequência cardíaca máxima vai ser 170. Você vai ter pessoas de 40 anos de idade que a frequência cardíaca máxima vai ser 200. Mas o calculado pela Polar, 220 menos a idade. Então, ele coloca todo mundo com 180 batimentos. Aí, o que acontece? Você tem alguém que nunca vai chegar no vermelho, né? Como o Fabrício colocou assim. Por que a pessoa nunca chega no vermelho? Porque a frequência cardíaca dele é 170. Só que no Polar está 180. Então, ele nunca vai chegar no vermelho, porque ele já atingiu a frequência cardíaca máxima dele antes. Como aqui é calculado, vocês precisam acompanhar, vocês já acompanham, né? Mas entender que essa pessoa que não bate no vermelho é porque a frequência cardíaca máxima dele já foi atingida antes. Não é pelo calculado, não são os 180 batimentos para ele. O máximo dele é 170. Só que nessa daqui vai ficar sempre no amarelo. O cara treina sempre no amarelo, 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 amarelo. O cara nunca chega no vermelho. É claro, ele já está na frequência cardíaca máxima dele. Mas como aqui é calculado pelo 220 menos a idade, que é uma das piores fórmulas que a gente tem para calcular a frequência cardíaca, a gente precisa sempre reajustar. E existe o caso contrário. A frequência cardíaca só vai até 100%. Não tem como o coração bater mais rápido do que o 100%. Você pode, o VO2 máximo, você corre mais rápido do que o 100%. O 100% você corre durante 3 quilômetros. Então, se eu quiser correr 100 metros, eu vou correr muito mais rápido do que a minha velocidade de VO2 máximo. Mas a frequência cardíaca, não. Então, como é que alguém pode ter uma frequência cardíaca de 110%? Nesse caso, você precisa, e esse daqui eu peguei lá da Polar mesmo, ajustar a frequência cardíaca dessa pessoa. E nesse caso, é o contrário. Como a frequência cardíaca máxima dele não é 180 calculado, é 200, ele vai treinar com facilidade no vermelho. Porque a frequência cardíaca dele, que é 200, quando bate no calculado 180, ele vai estar sempre no vermelho, vermelho, vermelho. Aí você, meu Deus, o cara tá mal. Eu falo, não, mas eu tô super bem. Eu tô treinando tranquilo. Não, mas diminui o peso, diminui a carga, você tá no vermelho. Só que, na verdade, ele tá super bem. Você não tem que se preocupar com isso. O que você precisa fazer é reajustar o cálculo dele.
é descobrir qual é a frequência cardíaca máxima real dele. E aí, muitas vezes, ele vai estar sempre treinando ali vermelho, que era o 180. 180 para ele é 90%, 80%, 90%. Digamos que ele tem 200 batimentos como frequência cardíaca máxima. 180 batimentos para essa pessoa que tem 40 anos, no sistema da Polar, fica como a frequência cardíaca máxima dele. Isso foi uma orientação até da Polar, porque ali, querendo ou não, né, aluno que muda o tempo todo, chega aluno que a gente não conhece, não tem como testar todo mundo. Então, uma medida de segurança. Eu gostei desse ajuste da frequência que a gente pode mudar na ficha, né? O aluno que subiu além da máxima dele, a gente conseguir colocar lá. E você vai chegar a falar alguma coisa, Vitão, para a gente de uma forma talvez mais fidedigna, que a gente e fácil, trazendo para a nossa realidade, que a gente consiga fazer? Mas vou te mostrar uma fórmula que é mais adequada. Então, aqui, eu tirei lá mesmo da Polar. Então, toda vez... Porque, só, 110%, digamos assim, é impossível. Então, você tem que reajustar. E isso daqui é do próprio Polar ensinando. Quando aparecer aqui um ponto de interrogação, significa que você pode reajustar a frequência cardíaca máxima dessa pessoa. Porque, como eu estou falando, se ele tem a frequência cardíaca máxima real, 200 batimentos, calculada pelo Polar, 180. Então, o vermelho para ele é 180, não é o 200. Só que o 180 para ele real é 80% a 90% do que é a capacidade dele. Então, esse cara, ele só treina no vermelho. É esse aqui, ó. Olha só a faixa dele aqui do vermelho. Está toda hora no vermelho, 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 vermelho. Não adianta você querer diminuir a carga, porque ele tem uma capacidade, e nem sempre é somente de condicionamento, né, que 200 batimentos ele tem um condicionamento físico melhor, porque a frequência cardíaca máxima é genética, não é por condicionamento. A pessoa não consegue melhorar a frequência cardíaca máxima dela, né, sempre vai diminuindo com o passar dos anos, por isso 220 menos a idade. Fisiologicamente, a pessoa diminuiria um batimento a cada ano. Não é o que acontece, mas... Então, esse cara aqui, por exemplo, ele só treina no vermelho. Aí você fala assim, pô, o treino tá fácil, por que o cara tá no vermelho? Porque a frequência cardíaca dele, na verdade, ele tá ali no amarelo, real, mas a medida fica como vermelho, né? E o oposto também fica ruim, né? Pô, o cara nunca chega no vermelho, porque ele já está na frequência cardíaca máxima dele, certo? Então, ou seja, vocês têm essa capacidade, porque eu vivi isso aí dentro, de saber exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa. E quando o Fabrício pergunta, né, algo mais fidedigno, eu lembro da escala de percepção de esforço. É uma sugestão que eu vou fazer, inclusive, aqui para vocês. Mas aqui também tem o seguinte, essa pessoa, você vê que o treino dela, né, foi um treino, fez algo mais intenso, alguns minutos, descansou. Fez algo intenso, descansou. De repente fez a mesma coisa, descansou. Né? Pelo traço aqui você consegue ver qual foi essa carga de treino da pessoa. Não sei se demorou 1h30, por aqui ela estava durante o treino ainda, né? Porque está 19 minutos no verde e tal. Aqui você tem a carga de treino também. Como que ela calcula essa carga de treino? Ela usa o TRIP, da frequência cardíaca. É um cálculo simples lá de 1993 para vocês entenderem como que é essa carga de treino. Será que esse dia aqui foi muito intenso ou pouco intenso? É que ele botou 2 quadradinhos, né? Então, digamos assim, então foi fácil, não teve uma carga de treino pesada. Apesar dele estar aqui no vermelho muito tempo, digamos assim, foram 12 segundos, pelo menos o que tem marcado aqui. Então, o que ele faz? Ele pega aqui zona 1, 2, 3, 4 e 5 e multiplica por um fator. Zona 1, fator 1, 50% a 60%. Fator 2, zona 2. Fator 3, zona 3. Fator 4, zona 4. Fator 5, zona 5. E ele multiplica o tempo que a pessoa ficou em cada uma dessas zonas
pelo fator e você tem uma unidade arbitrária, né? Então, aqui, por exemplo, esse treino, e depois você soma isso tudo para você ter uma carga de treino. Por exemplo, a carga de treino desse exemplo, foram 156 unidades arbitrárias. 82 aqui, 70 aqui, ou seja, o treino dele foi totalmente na zona 3 e na zona 4. Aqui, de repente, foi o aquecimento, uma hora que bebeu a água, descansou, não foi zona 5, não foi no vermelho hora nenhuma. O treino dele foi todo aqui, ó, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Gerou uma carga de 156 unidades arbitrárias. Então, assim que ele calcula essa carga de treino, quanto tempo a pessoa ficou em cada zona de treinamento e multiplica esse tempo pelo fator. Então, ficou 18 minutos na zona 4. Então, 18 vezes 4, 72. Ficou 28 minutos na zona 3, 83. Certo? E aí, no final, você tem uma carga de treino que ele vai te mostrando como que foi o impacto, né, desse treino, digamos assim.